As 70 semanas de Daniel, segunda parte. Até agora vimos que o decreto do retorno de Esdras do ano 457 a.C., até o ano 27 depois de Cristo, marca o começo da última semana da profecia, com o batismo de Jesus e terminando com sua morte no ano 30 depois de Cristo, na metade da semana. Este período de tempo corresponde em anos ao pacto com Abraão até o início do cativeiro babilônico, marcando o fim do pacto, um período do ano de 1866 a.C. ao ano 606 a.C., Jesus assim cumpre a primeira metade da semana, fazendo a expiação pelos pecados do povo de Daniel. Podemos concluir que o decreto de Ciro em 536 a.C. encaixa-se perfeitamente à profecia, que está separada em primeiro, 70 anos do cativeiro babilônico concluída. Segundo, um sete ou uma semana. A primeira metade tem um total de 1260 dias-anos, concluída. Segunda metade tem 1260 dias-anos, não concluída. Terceiro, 49 anos para a reconstrução do templo, concluída. Quarto, o tempo da primeira vinda do Messias, 483 anos. Concluída. Todas estas profecias devem ser encaradas de maneira separadas em períodos distintos para objetivos distintos. Logo podemos considerar os dois decretos. Todos os dois decretos juntos têm 70 semanas. O decreto do retorno de Esdras tem 69 semanas, o decreto de Ciro tem uma semana, dívida em duas partes, a última semana ou 2520 dias-anos. Agora necessitamos encontrar a última metade da semana, no espaço e no tempo. Para isto vamos colocar as profecias em ordem cronológica, lembrando que os tempos dos gentis são de 42 meses, e que 42 meses têm um total de 1260 dias, em que em anos são 3,5 anos, ou seja, metade de uma semana. Deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir, e me foi dito: vá e meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Exclua, porém, o pátio exterior, não o meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Apocalipse 11, 1, 2. O livro reconta a história de forma lúdica, usando o casamento como analogia entre um homem e uma mulher que traiu o marido, e por causa da traição da mulher, o marido pede o divórcio e a mulher se transforma em uma prostituta identificada nas Escrituras como sendo Babilônia a Grande, mãe das meretrizes e das coisas repugnantes da terra. No caso, considerando a história bíblica, podemos identificar o esposo como sendo Deus e a mulher como sendo Jerusalém, que abandonou o seu Deus para servir a deuses de outras nações, cometendo assim traição espiritual. Assim como o marido protege a sua esposa no caso Jerusalém, Deus protegeu o tempo que durou o casamento. E quanto tempo durou o casamento? A profecia indica que a proteção da mulher do Apocalipse 12 foi de 1260 dias, que, como vimos profeticamente, equivalem a 1260 anos. Deus protegeu a mulher, como se fosse uma águia com asas abertas no deserto para cuidar de seus filhotes. Agora que sabemos o tempo em que aconteceu o divórcio, ou o corte do pacto, também saberemos quando aconteceu o casamento ou o pacto com Abraão. Textos de apoio. Êxodo 19, versículo 1. No terceiro mês após a saída dos israelitas da terra do Egito, no mesmo dia, eles chegaram ao deserto do Sinai. Eles partiram de Refidim, chegaram ao deserto do Sinai e acamparam no deserto. Israel acampou ali, diante do monte. Então Moisés subiu ao encontro do verdadeiro Deus. O Senhor o chamou desde o monte e disse: E isto é o que você deve dizer à casa de Jacó e comunicar aos israelitas: Vocês viram com os seus próprios olhos o que fiz ao Egito, e como carreguei vocês sobre asas de águias e os trouxe a mim. Agora, se obedecerem fielmente a minha voz e guardarem o meu pacto,
certamente se tornarão minha propriedade especial dentre todos os povos, pois a terra inteira pertence a mim. Vocês se tornarão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você deve dizer aos israelitas. Deuteronômio 32 versículos 8. Quando o Altíssimo deu a cada nação uma herança, quando separou os filhos de Adão uns dos outros, ele estabeleceu os limites dos povos, segundo o número dos filhos de Israel. Pois o povo do Senhor é sua porção, Jacó é sua herança. Ele o achou numa terra deserta, num deserto vazio, cheio de uivos. Cercou para resguardá-lo, cuidou dele, e o protegeu como a menina do seu olho. Assim como a águia atiça ninhada, paira sobre os seus filhotes e estende as asas para apanhá-los, carregando-os nas suas penas, somente o Senhor os guiava, nenhum deus estrangeiro estava com ele. Jeremias 1, versículo 16. Vou proferir os meus julgamentos contra elas por causa de toda a sua maldade, visto que me abandonaram e estão fazendo fumaça sacrificial a outros deuses, e curvando-se diante das obras das suas próprias mãos. Jeremias 2, versículo 1. Eu recebi a seguinte palavra do Senhor: vai e proclame ao povo de Jerusalém, e assim diz o Senhor, eu me lembro bem da dedicação que você demonstrava quando era jovem, do amor que mostrava quando estava noiva, e de como você me seguia no deserto, numa terra não semeada. Israel era santo para o Senhor, as primícias da sua colheita. Todos os que tentassem devorá-lo se tornavam culpados. Calamidades vinham sobre eles, diz o Senhor. Ouçam a palavra do Senhor, casa de Jacó, todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor, o que seus antepassados viram de errado em mim para que se afastassem tanto de mim, e seguissem ídolos sem valor, e se tornassem eles mesmos sem valor. Eles não disseram: busquemos ao Senhor, aquele que nos tirou da terra do Egito, que nos conduziu pelo ermo, por uma terra de desertos e fendas, por uma terra sem água e de densas trevas, por uma terra por onde não passa nenhum viajante, onde não mora ninguém. Então eu trouxe vocês a uma terra de pomares, para comerem os seus frutos e as suas coisas boas. Mas vocês chegaram e profanaram a minha terra, fizeram da minha herança algo detestável. Jeremias 3, versículo 1. As pessoas dizem: se um homem mandar embora a sua esposa, e ela, depois de deixá-lo, tornar-se de outro homem, deveria ele voltar para ela? Será que essa terra não foi totalmente profanada? Você se prostituiu com muitos companheiros, e agora deveria voltar para mim, diz o Senhor. Levante os olhos para as colinas sem vegetação e veja. Onde você não foi estuprada? Você se sentava à beira das estradas à espera deles, como um nômade no deserto. E continua profanando essa terra com a sua prostituição e a sua maldade. Jeremias 3 versículo 6. O Senhor me disse nos dias do rei Josias: você viu o que a infiel Israel fez? Ela subiu em cada monte alto e foi para debaixo de cada árvore frondosa para se prostituir. E, mesmo depois de ela ter feito todas essas coisas, eu continuei a lhe dizer que voltasse para mim, mas ela não voltou, e Judá observava o que a sua irmã traiçoeira fazia. Quando eu vi isso, mandei embora a infiel Israel e lhe dei um certificado de divórcio por causa do seu adultério. Mas a traiçoeira Judá, sua irmã, não ficou com medo, ela também começou a se prostituir. Ela fez pouco caso da sua prostituição, profanou aquela terra e cometeu adultério com pedras e com árvores. Apesar de tudo isso, sua traiçoeira irmã Judá não voltou para mim de todo o coração, mas sim com fingimento, diz o Senhor. Então o Senhor me disse: e a infiel Israel se mostrou mais justa do que a traiçoeira Judá. Como podemos observar, estes textos indicam que Jerusalém foi protegida por Deus durante 1260 dias no deserto.
podemos concluir que este período de tempo, refere-se ao tempo da primeira metade da semana em que Jesus fez a expiação pelos pecados do povo de Daniel, um período de 1260 anos para cada ano Jesus expiou por um dia. 1866 com intervalo de tempo de 1260 anos chegando ao ano de 606. A mulher e o dragão. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Apocalipse 12 versículo 6. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até ao deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Apocalipse 12 versículo 14. Então, a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Apocalipse 12 versículo 15 ao 17. Este período de tempo é compatível com metade de uma semana, ou 3 tempos e meios. A mulher e o dragão. Pacto da aliança. Fim do pacto. Batismo de Jesus. E morte. O sacrifício de Isaque e o início do cativeiro babilônico. O ano de 606 marca o primeiro ano de Nabucodonosor, rei de Babilônia a Grande, e a destruição de Jerusalém. Nos dias de Joaquim, subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia. No terceiro ano de Joaquim, Nabucodonosor sobe contra Jerusalém pela primeira vez como príncipe general do exército. Um grupo de jovens da linhagem real e dos nobres, entre os quais Daniel, é levado para a Babilônia. Judá é agora vassalo do rei da Babilônia. Joaquim vira servo por 3 anos, de Nabucodonosor. O quarto ano de Joaquim é primeiro ano de Nabucodonosor. Nos dias de Joaquim, subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra ele, e ele, por 3 anos, ficou seu servo. Então, se rebelou contra ele. Enviou o Senhor contra Joaquim bandos de caldeus, e bandos de sírios, e de moabitas, e dos filhos de Amon, enviou-os contra Judá para o destruir, segundo a palavra que o Senhor falará pelos profetas, seus servos. Segundo Reis 24, 2. Com a destruição de Jerusalém em 606 a.C., podemos concluir que termina um período de tempo, e começa outro período, o período de Babilônia a Grande e suas meretrizes. No caso, com a queda de Babilônia, veio as suas meretrizes, os medos e persas, os gregos e os romanos. As profecias indicam que depois de um período de tempos, teríamos 2 períodos de tempo, ou o dobro de tempo, e depois de 2 períodos de tempos, teríamos a metade de um tempo, que podemos concluir que é metade da semana que foi cortado por Babilônia a Grande e as suas meretrizes, ou a metade da semana que corresponde aos tempos dos gentis. Se o primeiro tempo corresponde a 3 tempos e meios, o dobro de tempo corresponde a 7 tempos, e a outra metade da semana corresponde a 1260 anos, já que Jesus fez um acordo com muitos, por uma semana, e na metade da semana fez cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Esta última metade da semana corresponde ao novo pacto. Ora, se aquela primeira aliança não tivesse imperfeições, não seria necessário buscar lugar para a segunda. Porquanto ele declara, repreendendo o povo por suas faltas, e dias virão, diz o Senhor Deus, em que eu estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Não conforme a aliança que fiz com seus antepassados, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu me afastei deles, assevera o Senhor.
Esta é a aliança que farei com a casa de Israel, passados aqueles dias, garante o Senhor. Gravarei as minhas leis na sua mente e as escreverei em seu coração. Hebreus capítulo 8. Texto de apoio. Ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E, quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Daniel 12 versículo 7. Mudes-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem, por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quiser e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. No próximo vídeo estudaremos a volta de Cristo e o ano de 1914, ou começo do reino de Deus, como um ladrão nos céus, a grande tribulação e os tempos dos gentis abreviados. Graça e paz, até a próxima. Deixe seu like.